Eu estimo que em torno de 30% da água vai para a descarga. Como a gente está na cidade, a gente também tem que seguir o padrão da cidade. Não tem uma água de beber e uma água de esgoto. 1,250 bilhão de pessoas não têm acesso nenhum à água. O esgoto é o outro lado da moeda água. Quando a gente usa a água, a gente está gerando os esgotos. É tudo a mesma água, só passando por processos de tratamento diferenciados. Mas na prática fica sempre a dúvida de quantas descargas vão ser necessárias para uma boa feijoada. Na verdade, é difícil da gente dizer se realmente defecar na água é um mau hábito ou não, né? Desde que deixou de ser sedentário, o homem procura instalar-se próximo à água. Aproximadamente 37% da população mundial vive nas regiões costeiras. Os rios sempre foram fonte de água potável para consumo próprio, irrigação e também um ótimo escoadouro dos dejetos orgânicos diários. Porto Alegre, isso não faz tanto tempo assim, talvez 40 anos atrás, tinha os cabungueiros, eram funcionários da prefeitura, do governo da época, que recolhiam os dejetos numa cumbuca. A primeira etapa é tu afastar o esgoto do contato com as pessoas. E levavam para a ponta do Aceio, onde hoje é o estaleiro só, e lá despejavam no rio. Na medida em que historicamente houve um fenômeno mais acentuado de urbanização, foi necessário que se tivesse soluções que atendessem de forma coletiva a essas necessidades nas cidades. Então tinha o serviço de coleta, que era feita com carroções, que coletavam, né, o esgoto domiciliar lá na ponta do Aceio. Sempre se teve como uma disposição ou o solo ou os cursos d'água. Na Idade Média, os médicos desenvolveram uma teoria, né, de que a água era um problema e foi recomendado que as pessoas usassem a menor quantidade de água possível. Então esse aspecto do cabungo foi superado pela concentração humana, até que teve que ser, né, adotadas outras formas de coleta e dar destino para esse esgoto. Então ficou convencionado, ficaram pelo menos as posições hegemônicas que cada pessoa deveria usar 1 litro de água em média por dia, né? E, portanto, as pessoas teriam 2 banhos por ano. Melhoras de oferta de água tratada e de esgotamento, a questão da diarreia tem diminuído. Ocorre que as pessoas, em não usando água, pela falta de higiene, pela falta de saneamento, porque os dejetos não eram transportados, eram jogados nos pátios, eram jogados nas ruas, né? Por falta dos mais diversos usos da água, os problemas de higiene e os problemas de saúde pública foram tão grandes que metade da população da Europa morreu, né, pelo aparecimento das doenças causadas pela falta de saneamento. Com a melhoria da parte de engenharia, se utilizou então a água para afastar os esgotos. Mas ainda se observa, né, uma série de doenças que são consideradas como de veiculação hídrica. Isso principalmente na Europa, através da utilização das tubulações, né, com a melhoria da parte de engenharia. Que depende tanto da oferta de água tratada, como também da questão da disposição, da existência de saneamento básico. E essa é a concepção que se tem hoje de saneamento. Então, por isso que eu digo que a água, né, o esgoto é o outro lado da moeda água. Quando a gente usa a água, a gente está gerando os esgotos, seja para lavagem, seja para lavagem de roupas, de higiene, né, para consumo, para alimentação e para afastamento desses esgotos nas fezes e urinas, que então são conduzidos normalmente para pontos finais de lançamento, que podem ser, né, as estações de tratamento de esgotos, que é o destino mais adequado, né, ou às vezes afastamento até os cursos d'água, quando não se dispõe de tratamento final. Uma criança defeca em média 300 gramas por dia. Já um adulto produz quase o dobro, 500 gramas diárias. Contando que a vida média da população brasileira é de 70 anos, ao longo de sua vida um brasileiro produz mais de 12 toneladas de esterco humano. Multiplicando a média diária pela população brasileira, chegamos a uma produção de 90 mil toneladas por dia.
Valendo-se do mesmo fator, podemos chegar a uma fabulosa produção mundial de aproximadamente 3 bilhões de toneladas por dia. Nada mal, não acham? E para onde vai toda esta produção? No Brasil se tem uma estimativa de que 90% ou mais dos esgotos são lançados in natura nos mananciais, por falta, né, de sistemas adequados de tratamento. A poluição que os rios, nossos rios recebem é em grande parte devido ao esgoto cloacal. Então, claro que a gente deve pensar sobre isso, né? Deve refletir, né? Se a gente quer ter um rio novamente numa qualidade, né, legal, onde a vida possa acontecer, né? Os peixes e plantas, né? Os recursos hídricos são atualmente o maior foco de atenção mundial. Isso principalmente em função dos crescentes problemas de má utilização da água, desperdício e contaminação de rios e aquíferos, aliados ao crescimento populacional. Em muitos lugares do mundo as praias estão inviabilizadas, as praias estão contaminadas devido à falta de tratamento dos esgotos. É difícil hoje um município, né, urbanizado que possua uma água de lençol freático completamente livre de coliformes fecais, né? Existe essa tendência, né, do ser humano assim, de puxar a descarga e achar que aquele problema, né, aquilo ali foi embora, aquilo está resolvido. Mas isso tem várias consequências, né, que podem ser inclusive acumulativas, né, no nosso meio ambiente. Isso é um reflexo, né, do mau uso das águas e do mau manejo com as fossas, né? Nós temos que melhorar o padrão de qualidade da água dos nossos mananciais, rios, água subterrânea, e garantir água potável na torneira de todo o cidadão. A Lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, capítulo 2, artigo 20, inciso 1, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Mas parece que não estamos muito preocupados com a lei. Apesar da evolução no tratamento, a desigualdade social faz com que ainda hoje o destino deste nosso material seja diverso, variando de acordo com a situação econômica de cada um. Existem os que dispõem de banheiros luxuosos, os que fazem em patentes, aqueles que evacuam em qualquer canto ou mesmo a prática indígena. Antigamente lá digamos assim, na aldeia, né, onde nós convivia, onde a gente nasceu, se criou, lá nós tinha outros modos de viver, outro tipo de vivência, né? Nossa cultura é a descarga hídrica e logo se desfazer o mais rapidamente possível. Então era natural no mato, essas coisas que eles fazem. No Brasil hoje a gente tem uma disponibilidade hídrica muito grande, então não há tanto uma preocupação em não utilizar a água potável na descarga. Então o suíço, que é o mais avançado nisso, ele desenvolveu, né, um duplo comando, um que descarrega 6 litros e outro que descarrega 3 litros. Já na Europa e na África, eu vi as caixinhas acopladas com uma descarga de maior volume, ou seja, de cerca de 6 litros, e uma descarga de menor volume, de 3 litros. Chegaram à conclusão que 80% das descargas poderiam ser efetuadas com 30% apenas, com 3 litros da água apenas para fazer a limpeza do vaso. E conforme o conteúdo, né, do vaso é acionado uma ou outra descarga. Então se a gente multiplicar isso por milhares de consumos ou usos diários, é uma imensidão de água realmente. Não, né, por que usar água clorada tratada para essa finalidade? Tem outro tipo de vivência, outro tipo de reação sobre a questão da saúde, a questão do saneamento. Quando eu vou fazer faxina, eu me sinto a dona da casa, da patroa. E daí tu vai lavar uma roupa, vai lavar um pano da casa, bastante água. Vai lavar o banheiro, deixa tudo limpinho e fica cheiroso. Até apertando na hidra bastante tempo para eventualmente até levar o cheiro junto. Dá descarga, não sabe nem para onde vai, né? Só sabe que a sujeira vai embora e fica o cheirinho bom. Diferente de outros países, principalmente no Oriente Médio, na África, que não tem essa água. E aí então os governos acabaram buscando alternativas principalmente de reuso de água nos vasos sanitários ou caixas de descarga que utilizem menos água. Isto não é um ensaio, isto é uma realidade que pode ser utilizada em qualquer obra de esporte ou até em portos de dimensões maiores,
que a economia seria muito melhor. Aí chega aqui em casa, o esgoto é só aberto, como dizem, né? Porque daí eu mesmo não tinha cano para botar, eu botei um pedacinho de telha. Aí a sujeira toda vai nessa telha até dentro do valão. Aí vai ser aberto. E aqui em casa tem um problema. A gente enche o balde, eu quando estou em casa encho o balde, boto a mangueira, é fraquinho, daí vai enchendo o balde. Aí vou e boto no vaso. Quando eu não estou, as crianças não botam. Daí aquilo vai acumulando, sabe? Aí quando eu chego para botar um balde d'água, tá um horror. O uso da água para este fim pouco nobre é recente. Foi só em 1778 que o inglês Joseph Bramah inventou a patente com descarga hídrica que usamos até hoje. Um grande avanço tecnológico realmente. Thank you, Joseph. Portanto, é algo incorporado, moderno e absolutamente necessário. Bom, o que mais surpreende em relação ao assunto é realmente o quanto a gente não pensa sobre isso. Nas cidades com adensamento populacional, né, com as edificações que concentram muita gente, é praticamente impossível, né, não dispor dos usos, dos serviços, né, do transporte hídrico através de tubulações. A gente está acostumado a, cada vez que vai no banheiro, dar a descarga e realmente, a partir dali, a gente transpassa essa responsabilidade para outro, né? Alguém que vai tratar isso, né? Quando isso for tratado. A nossa atual exigência de conforto no momento de um ato tão corriqueiro pode ser explicada pela psicanálise. Para Freud, as fezes são um presente e queremos ver esta parte de nós ter um destino nobre. Talvez por isso o apelido de trono dado às privadas. Tudo isso poderia ser muito engraçado se não houvessem dois detalhes importantes. Eles, os micro-organismos causadores de doenças, e elas, as pessoas que vivem às margens dos esgotos, rios contaminados e arroios. As pessoas que não dispõem de uma rede de esgotamento adequada. Onde que a gente começou a encaminhar o nosso saneamento, que seria os banheiros, sanitários, tanques, né, para que a gente melhore cada vez mais essa situação. A gente convive com rato, é isso? Rato, aí tem os bichos de pé, de porco, tem os que criam porco, né, escondido, mas criam. Elas têm uma propensão maior a contraírem doenças tais como... Aí eles botam a mão suja na boca, diarreia, já tiveram bronquite. Ainda as diarreias, né, que tem geralmente uma origem indefinida, e geralmente a gente considera como infecções intestinais de causas desconhecidas. Os vizinhos já teve leptospirose, já teve gente, filho de vizinho com doença do rato. As hepatites que são causadas por vírus. Era uma sujeira assim que corre ao chão e contamina também principalmente as crianças, né? Além de uma série de parasitoses intestinais também, que nós não podemos esquecer, né, que tem todo um ciclo oral fecal que se relaciona e pode ser transmitido pela ausência de um esgotamento sanitário adequado. E é o que se pode dizer de um lugar onde não tem esgoto, né? Eu posso dizer mais. Para a Organização Mundial da Saúde, saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem efeito deletério sobre seu bem-estar físico, mental e social. E ele vai estar sempre gastando, sempre martelando. Ele vai gastar na saúde, porque daí toda criançada daqui se atacou, pegou a doença do rato, onde vai? Vai para a saúde, hospital, gasta. É SUS, não tem dinheiro. Vai para o SUS. Quem gasta? Prefeito. Por que ele deixa de ser, não pode deixar de ser burro e tomar consciência do problema? Se estima que a cada R$1 investido em saneamento, se economiza R$4 em medicina curativa. Então eu acho que nós, como nós temos, né, a nossa família junto aqui, a gente também pretende conviver como qualquer um cidadão, uma vida melhor cada vez mais. Ter habitações, esse saneamento diferente, mais ideal, né, para que a gente acompanhe o padrão da cidade.
No DEMAI nós captamos a água bruta, onde levamos até pelas estações de bombeamento de água bruta. Essa água vai até a estação de tratamento, que passa pelo processo de coagulação. Ela recebe produtos químicos, né, sulfato de alumínio, alcalinizante, e passa por uma agitação rápida, depois por uma agitação lenta e vai para o decantador. Esse processo de decantação ele leva em torno de 4 horas, né? Depois existe uma intercloração, que a gente chama, né, que é um oxidante para micro-organismos, né, que tenham na água, e depois ele passa pela filtração, passa pelos filtros de areias, né, o DEMAI utiliza filtros de areia, e depois da filtração ela recebe a fluoretação, um alcalinizante para corrigir o pH e a cloração. As pessoas usualmente não têm noção, né, do que significa esse impacto do lançamento dos efluentes sem tratamento. Mas é importante que a gente saiba que essa ação de saneamento, ela requer investimentos mais pesados, quer dizer, se precisa de muitos recursos financeiros para implantar redes que façam a coleta do esgoto, quer dizer, captando a água que recebeu esgoto, a montante, em algum outro lugar, né, para novamente, após tratamento, ser distribuído e consumido pela população. Então, esse ciclo ele tem que ser qualificado. Nós temos que enxergar que isto é um processo, nós temos que ver água e esgotos juntos. É que existe muito pouco investimento na área de esgotos sanitários, né? E ao longo do tempo houve então o lançamento direto desses efluentes nos rios e arroios, que é um processo então que acaba tendo contaminação. Nunca vi um administrador público, né, pensar ou considerar o que na ecologia a gente já conhece há muito tempo, que se chama capacidade de suporte de uma área. Eu diria que nós temos que pensar melhor as nossas cidades. Temos que entender que cidade queremos e que cidade podemos ter. Toda a área, todo o território tem uma capacidade X que ela consegue absorver, né, de vida, né? E as cidades, como em geral, extrapolam isso muitas vezes, né? Quer dizer, dentro de uma cidade tu tem muito mais gente do que aquele espaço poderia comportar. A partir daí nós vamos moldar uma postura, uma conduta. E aí que começam os problemas, né? Não só com relação ao esgoto local, né? Que é bastante sério, mas também com o lixo. Viabilizar uso racional da água através de equipamentos, né, que consumam menos água. Criamos um projeto onde nós coletamos a água da chuva dos telhados. Porque a gente sabe que existem hoje várias alternativas, né? Existem... Reduzir para reciclar e depois reutilizar. O que falta é disposição política, né, para implementar isso, né, para testar, né, de fato. Como todo projeto novo, ele passou por problemas junto ao DEMAI, junto à aprovação do poder público. Existe essa dificuldade de aprovação, né, com sistemas, digamos, diferenciados e inovativos. Eu acho que nós tínhamos que começar a nos unir para regulamentar, para regularizar e para ser mais parceira nessas inovações. Então, o Banheiro Fácil é um projeto que se propõe a desenvolver a execução, né, de um banheiro sob forma de painéis. Captamos ela através de calhas, trazemos através de dutos pluviais para um sistema de filtro. Sintetizando, é um conceito como se fosse um armário embutido, que exagerando um pouquinho até na mudança, eu posso levar esse armário junto comigo. Esse reservatório inferior, através de um grupo de bombas, retorna essa água já filtrada para o reservatório superior. Este reservatório superior vai atender as caixas, os hidrantes de incêndio, todos os vasos sanitários da obra, nós temos 35 vasos sanitários. São alternativas não previstas em normas técnicas. E os órgãos, vamos dizer, responsáveis, eles buscam, né, eles se orientam pelas normas existentes. Por exemplo, o DEMAI não nos permitiu que utilizasse um sistema auxiliar de água tratada fornecido por eles. Porque eu preciso desse sistema auxiliar. Caso não chova, caso eu tenha seca durante algum período, eu preciso de um sistema auxiliar que supra a minha necessidade de utilização. O serviço de esgotamento sanitário e tratamento é 2 vezes mais caro que o serviço de tratamento e distribuição de água. Isso me obrigou a fazer um poço artesiano para esse fim, que aumenta o custo e quase que me inviabiliza o projeto. Em função da quantidade de fossas que existe nas cidades, né,
a perfuração incorreta, vamos dizer assim, imprecisa de um poço artesiano, né, acaba acarretando a contaminação dos lençóis freáticos, né, e a contaminação geral da água de todos os poços. E na realidade, nós seres humanos, nós queremos serviços de coleta e tratamento de esgotos, mas não nos colocamos à disposição a pagar esses serviços. Hoje, nas estruturas de tarifas, elas não cobrem os custos e, inclusive, são inferiores aos custos dos serviços de abastecimento de água. A ideia era utilizar todas as águas, tanto as águas cinzas quanto a água da chuva. Dessa proposta, então, nós utilizamos a água do banheiro, a água da pia e do chuveiro, para utilizar na descarga e na limpeza do vaso sanitário. Isso não nos foi possível. Nós pesquisamos a respeito da possibilidade de utilizar essa água, mas era de alto risco. Como isso aqui é um prédio para ser vendido, é um prédio que está no mercado, que classe A, na faixa de preço acima de R$400 mil, eu não posso correr o risco, não poderia correr o risco de ter meus vasos sanitários marcados, né? Eu não posso ter água com odor dentro do apartamento, nem água com cor. Eu tenho que ter água transparente, água inodora. Utilizar uma água limpa, uma água que se prestaria a ser bebida, e a gente está dando a destinação de condução de fezes. Eu acho que a água do banheiro tem que ser limpa, tem que ser inodora e tem que ser transparente. Ninguém vai fazer meio ambiente com sacrifício pessoal, nem com sacrifício financeiro. Nós temos que pensar em meio ambiente em algo que signifique uma economia para quem está utilizando isso. Que nós temos um tabu com relação a isso. Nós partimos para a utilização, né, há mais de século, desses sistemas utilizando água, né, e qualquer alternativa que nos faça pensar que seja um retorno ao passado, né, é logo refutada como sendo um atraso. O meio ambiente tem que se fazer desta forma, com coisas reais, com coisas efetivas, que signifique uma economia para o bolso de quem está adquirindo esse apartamento. Mas veja, do ponto de vista ético, frente às futuras gerações, né, nós temos que dar um tratamento melhor, uma solução melhor, do que continuar a contaminar as águas que a gente está bebendo depois, né? Tenho que utilizar esse nosso projeto como uma diferença de mercado. O meu cliente vai comprar de mim, não vai comprar do meu concorrente, porque ele terá uma economia maior aqui, porque esse prédio, além de todo o acabamento que ele tem consciência ambiental. Ou seja, com o tempo, ele vai perder muito menos valor de mercado. Muito poucas pessoas falam isso. Acho que se tu chegar no meio do rico e falar sobre isso, o rico nem sabe. Talvez acho que nem sabe. Porque ele paga, né, para o condomínio. Se é a casa dele, ele paga, vem na conta dele ali descontado. A água que passa ali na frente, a luz, o esgoto, tudo isso ele paga. Então se ele está pagando, né, ele nem precisa, ele nem, como é que você... Ele nem tem essa consciência do quê? De que importância tem isso? A questão da consciência das pessoas é de quando elas dão a descarga, elas saberem que o problema não foi transferido ou ela se livrou do problema. Por muitas vezes as pessoas vêm me questionar, por que eu tenho que pagar a taxa de esgoto? Eu sempre digo, ora, e o senhor, o que faz quando puxa a descarga? Hoje a gente faz a colocação e pergunta se alguém tem problema com água. A resposta, invariavelmente, é que os nossos filhos, os nossos netos vão ter problema com água. A gente vê a questão ambiental assim aparece frequentemente, né, na grande mídia, assim como desastres, com grandes concentrações de poluição. E a gente não quer enxergar que hoje, em determinada circunstância, a gente já paga a água mais cara que o litro da gasolina. Mas é difícil a gente relacionar isso com o nosso estilo de vida, com os hábitos que a gente tem, com os padrões de consumo que a gente tem, inclusive, né? A gente tende a considerar aquilo como uma curiosidade, uma coisa importante, né? De preservar o meio ambiente, tudo. Mas quando isso vem para nós de forma assim a questionar os nossos hábitos, né? Nosso estilo, a gente não fica muito confortável com isso, né? Então, e a mídia tem essa tendência, então, de deixar esses assuntos um pouco de lado, né? O conteúdo, né? O cocô, o xixi que está no vaso, o senhor sabe para onde vai? O senhor não tem noção que
todo esgoto, tratado ou não tratado, acabará retornando para um manancial, para um rio, para um lago, para uma fonte? Em grande responsabilidade também da sociedade civil mesmo, né, das ONGs, né, os movimentos ecológicos e sociais, se mobilizarem, de cumprir esse papel, né, de estimular uma consciência, né, em relação a esses aspectos, assim, para tentar vencer a inércia que a gente tem, né, de aceitar tudo que vem pronto, de sentar na frente da TV e aceitar, né, a versão da grande mídia. Que a mesma água que o senhor mesmo, a senhora e eu necessitamos para beber, e portanto todos temos que ter preocupação, né, em saber do destino e saber da qualidade de como chegará esta água lá no manancial, porque ela será recaptada para os usos da qual depende a nossa vida, né? O nosso futuro, a nossa saúde pública. Vocês, como branco, têm outro modo de vivência e nós índios também, mas só que nós, na verdade, somos todos iguais. Nós temos que, nós juntos, em parceria, conseguir alguma coisa futuramente das nossas crianças. Apesar de existirem alternativas para a destinação de nosso esgoto sanitário, parece que, pelo menos por enquanto, vamos continuar jogando ele na água potável. Quem sabe o apertar do botão, o puxar a corda ou mesmo o barulho da descarga nos desperte para outras práticas diárias mais fáceis de mudar, sobre as quais se poderia lançar a dúvida: mau hábito?